O Mestre no Coração, de Annie Marquet. Capítulo 6. As estruturas dissipativas. No nível de consciência que acabamos de descrever, a nossa condição humana não é nenhum mar de rosas, para dizer o mínimo. Claro que nos habituamos a estas limitações. Esta capacidade de adaptação é uma qualidade que temos, mas também se pode tornar uma armadilha que nos mantém atolados num sofrimento habitual ou, na melhor das hipóteses, em limitações habituais e que nos afasta de um imenso poder criativo, do nosso extraordinário potencial e, em última instância, da profunda beleza da vida. Mais cedo ou mais tarde, acabamos por despertar e surge então em nós uma pergunta premente. Há, por aí, alguma esperança de quebrar os grilhões da consciência inferior, tanto pessoal como coletivamente? Todos os nossos ensinamentos filosóficos e espirituais afirmam há milhares de anos que isto é possível. No entanto, apesar dos grandes progressos a que temos assistido ao longo da história humana, o mundo caótico que hoje conhecemos revela claramente que os velhos mecanismos ainda se encontram bem ativos no que respeita à larga maioria da humanidade. O que é que se passa com o nosso planeta? Vamos ter de esperar mais uns quantos milhares de anos de evolução até que surja um mundo melhor, tanto dentro de nós como à nossa volta? Perante tais questões, temos a grande sorte de possuir algumas respostas inovadoras no alvorecer deste terceiro milénio, respostas que fazem sentido e, o mais importante, que encerram a esperança de um futuro mais promissor. A ciência dá-nos estas respostas graças a uma série de descobertas que lançaram uma nova luz sobre esta grande etapa da nossa evolução. As estruturas dissipativas. No fim do século XX, Ilya Prigogine recebeu o Prémio Nobel da Química pelas suas descobertas relacionadas com as estruturas dissipativas. A sua investigação sobre as leis que regem o funcionamento dos sistemas levou-o a mergulhar no campo da termodinâmica, no qual, durante mais de um século, os cientistas haviam observado uma aparente contradição entre duas leis da natureza. De facto, a segunda lei da termodinâmica afirma que o nível de desordem, acaso ou caos, chamado entropia, não para de aumentar no universo. Por outro lado, observa-se que muitos aspectos da vida, incluindo a própria vida, estão a crescer e a tornar-se cada vez mais ordenados, menos aleatórios. Há já algum tempo que os cientistas se interrogam quanto ao porquê de algumas coisas evoluírem, tornando-se cada vez mais estruturadas e continuando a crescer, enquanto a tendência geral do universo parecia ir em sentido contrário. Foi assim que Prigogine definiu aquilo a que chamou sistemas abertos. Sistemas capazes de trocar matéria e energia com o seu meio. Esta expressão refere-se a qualquer sistema vivo ou em crescimento no universo, seja ele uma flor em processo de floração, uma organização que acumula riqueza, uma sociedade que se torna mais estruturada, um ecossistema em desenvolvimento, um planeta que se desloca através do espaço ou um ser humano que evolui por força dos contínuos intercâmbios que realiza a diversos níveis com o seu meio. Uma característica comum destes sistemas abertos é que são capazes de manter a sua estrutura e até mesmo de crescer e de se transformar em estruturas ainda mais complexas, porque são capazes de adaptar estas estruturas com base nos seus intercâmbios com o meio, o qual lhes absorve a desordem. Por outras palavras, isto quer dizer que têm a capacidade de dissipar a sua entropia no seu meio.
Desta forma, a quantidade global de entropia está de facto em constante crescimento, respeitando assim, em última análise, a segunda grande lei da termodinâmica. Por outro lado, estes sistemas conservam e até aumentam o seu nível de ordem, o que em termos de entropia acontece à custa do seu meio. Para o conseguir, os sistemas abertos demonstram ter flexibilidade, fluidez e capacidade de adaptação às flutuações registadas no seu meio, qualidades sem as quais não poderia acontecer o referido intercâmbio. O ponto de bifurcação. Esta capacidade de adaptação, porém, tem os seus limites, e é aqui que encontramos a primeira grande chave neste tema. Há um limite de adaptabilidade acima do qual o sistema deixa de ser capaz de se adaptar, ou seja, de dissipar a entropia para manter o seu equilíbrio e crescimento. Este limite depende da complexidade do sistema, do seu nível de evolução, da complexidade e flexibilidade da sua organização interna. Quando o impacto que ele recebe do exterior se torna demasiado forte e este limite de adaptação é excedido, o sistema torna-se internamente instável e caótico. Temos então a segunda chave. Se o impacto continua a ser demasiado forte, o sistema torna-se tão instável que, por um momento, atinge um estado extremamente frágil e volátil. Nesse momento, a mais pequena influência pode empurrá-lo para uma infinidade de respostas possíveis, pelo que as reações do sistema se tornam imprevisíveis. Em última análise, sob condições muito especiais, o sistema atinge aquilo a que Prigogine chama o ponto de bifurcação. Como o próprio nome o indica, existem duas possibilidades. Ou o sistema colapsa e desaparece, dissolvendo-se no meio, ou reorganiza-se por completo, mas num nível superior. E ainda temos uma terceira chave. Uma característica surpreendente desta nova organização é que não tem nada a ver com a anterior. Não é de forma alguma um aperfeiçoamento ou uma continuidade mais bem adaptada da anterior. É recriada com base em princípios radicalmente diferentes, os quais não têm qualquer relação com aqueles que vieram substituir, visto que funcionam a partir de outra realidade. Chama-se isto um salto quântico. Este conceito de Prigogine, relativo a estruturas dissipativas sujeitas a bifurcações periódicas não lineares, representa uma enorme contribuição para a compreensão científica do nosso mundo. Permite-nos descrever o processo evolutivo de qualquer sistema aberto em qualquer ponto do universo. Este processo repete-se milhões de vezes por minuto nas nossas próprias células. Também rege o processo de evolução dos reinos naturais, dos planetas, das galáxias e, em particular, da nossa existência enquanto seres humanos. O ponto de bifurcação do mundo atual. É evidente que, ao longo das últimas décadas, o nosso meio social humano, ecológico, político e informatizado e, de facto, todos os mecanismos da nossa sociedade exercem uma enorme pressão sobre o ser humano. Tudo está a acontecer demasiado depressa. As pressões sociais não param de aumentar. As relações pessoais estão a tornar-se cada vez mais precárias e as famílias desintegram-se. O trabalho torna-se cada vez mais exigente ou difícil de encontrar. A competição, a hipnose coletiva, a manipulação das massas e do poder. Tudo isto atingiu proporções insustentáveis e gerou níveis de tensão que não sabemos se seremos capazes de administrar. O relativo equilíbrio em que os nossos antepassados viviam
desapareceu, claramente. A vida contemporânea assemelha-se cada vez mais a uma frenética corrida de ratos. Do ponto de vista planetário global, a situação dificilmente pode ser considerada melhor. Desastres ecológicos iminentes, guerras prestes a eclodir a qualquer momento, violência em todo o mundo, pobreza extrema, etc. Seja qual for a perspectiva, o planeta encontra-se atualmente num grave estado de tensão e desequilíbrio. Tudo está a tornar-se muito instável e temos perfeita consciência de que o mais singelo acontecimento poderá levar todo o sistema ao caos total. O nosso mundo está a atingir os limites da sua capacidade de adaptação. No alvorecer do século XXI, a humanidade, enquanto sistema, chegou a um ponto de bifurcação. A partir deste ponto, a nossa situação atual irá evoluir de acordo com as leis que regem as estruturas dissipativas. O ponto de bifurcação da consciência. O caos, a instabilidade e a tensão que encontramos hoje no nosso mundo derivam das antigas estruturas de consciência que lhe são subjacentes, como já aqui descrevemos. É óbvio que estas estruturas deixaram de ser adequadas. São obsoletas e já não conseguem manter o mundo unido nem em paz, pelo que este chegou a um ponto de bifurcação. Segundo a ciência, a humanidade encontra-se, enquanto sistema aberto, perante duas possibilidades. O nosso mundo conhece um desmoronamento total e desaparece no universo. Isto é perfeitamente possível, por exemplo, no caso de um desastre ecológico ou nuclear. Temos tudo o que é preciso para que tal aconteça, e um pequeno acontecimento pode realmente desencadear este tipo de situação. Esta é uma possibilidade real. Segundo, o nosso mundo regenera-se e transforma-se por completo, e passamos para outro sistema cujas estruturas são radicalmente diferentes daquelas que conhecemos até agora. A boa notícia é que também temos o que é necessário para alcançar este resultado. Em capítulos posteriores, descreveremos outro circuito que se encontra disponível na consciência humana, um circuito que nos permite gerar um mundo totalmente diferente. Aqui, mais uma vez, será a ciência a dar-nos as chaves para a compreensão deste novo mundo e da sua viabilidade. Esta alternativa, portanto, também é possível. Não é a primeira vez que estes períodos de grande mudança surgem no decurso da história humana. O advento do cristianismo, o renascimento, a revolução industrial, o fim da escravatura e muitos outros de maior ou menor magnitude, para referir apenas os mais recentes, dando origem a grandes transformações nas atitudes e nas estruturas mentais das nossas sociedades. Todavia, aquilo que estamos a atravessar atualmente é de uma amplitude e intensidade sem precedentes. Isto porque, neste ponto, o que está em jogo não é apenas uma mudança, mas uma grande reviravolta que está prestes a transformar por completo não só os alicerces das nossas sociedades, mas as próprias raízes da consciência humana. Estamos a falar de um salto evolutivo, de um salto quântico. O ponto de bifurcação em que se encontra o nosso mundo atual é um importante ponto de transformação que pode lançar a humanidade para uma era completamente nova. Agora o que se impõe é uma mudança radical do nosso nível de consciência, se não quisermos apenas que o nosso mundo sobreviva, mas sim que seja levado para uma realidade inteiramente nova, que ao contrário da anterior, seja capaz de gerar felicidade, abundância e liberdade para todos. O nosso processo pessoal no ponto de bifurcação. Para muitos de nós, este ponto de bifurcação é tudo menos uma transição fácil. No meio do caos atual,
São muitas as pessoas que ainda tentam freneticamente organizar a sua vida de acordo com as regras do mundo antigo, como se tudo fosse continuar como antes. Todavia, fazem-no a troco de uma grande quantidade de tensão e de um imenso dispêndio de energia. Os jovens conseguem seguir em frente recorrendo às suas reservas de vitalidade. Os não tão jovens estão a perder rapidamente o fôlego. Outros estão a desmoronar-se. Ataques cardíacos, depressão, etc. Outros ainda possuem a consciência necessária para fazer as verdadeiras perguntas e passar por um intenso processo de exploração interior e de ação exterior consciente. Estes últimos estão a tornar-se cada vez mais numerosos e, claro está, é a eles que este livro se dirige. No entanto, até para eles, trata-se de um processo difícil. Aparentemente, apesar de muito esforço, de muita leitura e reflexão, apesar de práticas que em si são excelentes, embora seja visível um certo progresso e alguns consigam manter um certo equilíbrio interno, é frequente verificar que se mantém uma profunda sensação de vulnerabilidade. Na verdade, esta busca interior parece muitas vezes gerar ainda mais sensibilidade e, como tal, o desconforto ao nível físico, dor, todo o género de problemas de saúde que muitas vezes são inexplicáveis do ponto de vista da prática médica convencional, ao nível emocional, hipersensibilidade, ou mental, questionamento de tudo o que era previamente aceito, em suma, tensão a todos os níveis do ser. E quando olhamos para os modelos de paz e serenidade oferecidos por certos ensinamentos, podemos sentir-nos impotentes, um pouco estúpidos até, por continuarmos presos neste turbilhão de preocupações e tensões. Podemos até chegar a ponto de ter saudades desses tempos abençoados em que a consciência era a última coisa em que pensávamos. Estas pessoas, de mente aberta e de boa vontade, têm de saber que estas dificuldades não são um sinal de falta de consciência, bem pelo contrário, na realidade. Elas são, de facto, as provas vivas do grande caos necessário antes que tenha lugar uma profunda reestruturação interior. As leis que governam as estruturas dissipativas são as mesmas para todos os sistemas abertos. E nós, enquanto indivíduos, não somos mais do que sistemas abertos. No entanto, nada disto é novidade. Os grandes místicos já falaram desta noite escura da alma. A ciência apenas nos dá uma magnífica confirmação deste facto. Como tal, estamos bem longe da visão simplista da nova era, segundo a qual, quanto mais trabalharmos o nosso eu, mais felizes seremos e mais radiantes, mais cheios de amor e, de um modo geral, mais satisfeitos connosco próprios nos sentiremos. Podemos, sem dúvida, melhorar a nossa condição e, em certa medida, trazer uma maior harmonia à nossa vida. Dirigimos-nos para uma zona cinzenta, que se torna cada vez mais clara e na qual a luz muitas vezes está mais presente. Mas o processo de fundo, o verdadeiro processo, é muito mais complexo e exigente. Para ilustrar este processo, podemos observar o que se passa no caso de um eletrão. Para que passe da sua órbita habitual para outra, um eletrão tem de ser sujeito a uma grande quantidade de energia para que a sua velocidade registre um tremendo aumento e lhe permita trocar a sua antiga órbita por uma nova. Tendo atingido a nova órbita, o eletrão não voltará à inicial, porque a sua realidade será completa e permanentemente diferente. Este é um exemplo de um salto quântico. O mesmo se aplica ao nosso desejo de conseguir um genuíno salto quântico de consciência, que é o que presentemente nos é exigido. Muitas das técnicas atuais de desenvolvimento da consciência, por mais eficazes que sejam, não são capazes de nos facultar acesso direto a esta nova consciência, visto que podemos ainda estar presos na mesma órbita.
Por outro lado, estas técnicas podem ser úteis, na medida em que a sua eficácia é genuína, uma vez que nos permitem começar a elevar a nossa frequência vibratória, ou seja, a acelerá-la. Todavia, precisamos de mais do que alguns seminários para mudar de órbita. Precisamos de uma vontade inabalável, de um desejo premente de passar para algo diferente. Gurdjieff descrevia isto mesmo quando afirmou: mas nem a mais clara compreensão das suas possibilidades deixará o homem mais perto da sua realização. Para realizar estas possibilidades, ele terá de ter um forte desejo de se libertar e estar disposto a sacrificar tudo, a arriscar tudo, em nome desta libertação. Num dado ponto desta aceleração, a energia acumulada dentro de nós pode acabar por ser tão intensa que sejamos lançados para a órbita seguinte, onde a realidade já nada tem a ver com aquela que conhecíamos até então. Mais uma vez, isto requer muita energia. No que diz respeito ao ser humano, esta energia só pode proceder de uma forte vontade, que ele apenas é capaz de canalizar como resultado da dor e do desespero que sente. Mas, como sabemos, é imediatamente antes do amanhecer que a noite é mais escura. De acordo com as leis da natureza, este salto quântico é tudo menos um processo suave e agradável. É uma revolução extraordinária que por vezes pode ser completamente aterradora. No entanto, quando chegamos ao fundo do abismo, onde tudo ameaça ruir e já nada importa, quando chegamos ao ponto de bifurcação, o que pode acontecer é algo de incrível, de indescritível. Ocorre-me aqui a palavra graça, mas estou a falar de algo que vai muito mais além do que qualquer coisa que possamos imaginar. Respeitar o processo. Por mais doloroso que possa parecer agora, este estado de caos é necessário. Faz parte do processo evolutivo e é um processo orgânico. A única coisa que podemos fazer é reconhecê-lo e promovê-lo da mesma forma que nos devemos sujeitar às leis da natureza para criar uma flor. Não dizemos à flor que ela não é como deveria ser, ou, como diriam os quebequenses, que não é correta, só porque ainda não é mais do que um rebento, ainda que com o potencial de vir a ser uma flor maravilhosa. Não tentamos puxar-lhe pelo calo para a forçar a crescer. Cuidamos dela, damos-lhe água, calor e luz, e a natureza faz o resto. Esta flor há de desabrochar a seu devido tempo, desde que saibamos reconhecer as leis universais em ação e tenhamos desenvolvido a nossa compreensão do que é uma flor nas diferentes fases do seu desenvolvimento. É contraproducente resistirmos ao nosso processo de florescimento interno, porque os nossos instrutores nos dizem que devíamos estar a viver em paz e amor e que a tensão que continuamos a sentir é um sinal de que ainda não somos o que devíamos ser. Em vez disso, temos de entender que este processo evolutivo caótico é natural e que dispomos dos meios para o usar numa importante transformação. As nossas dificuldades tornam-se então uma espécie de fertilizante. O que o humus é para uma flor, o que nos permite aceitar o nosso caos interior em vez de lhe resistir em nome de certos ideais espirituais. Nunca será excessivo repetir que aceitar uma situação nos permite mudá-la, ao passo que resistir-lhe e culparmos-nos a nós ou aos outros ou à vida nos prende ainda mais a ela. Uma nova realidade. A humanidade vê-se agora confrontada com uma escolha, e esta escolha é crucial para o futuro da raça humana. No ponto de bifurcação em que agora nos encontramos, já não podemos apoiar-nos no passado, nem tampouco podemos adaptá-lo. Estamos demasiado imersos na instabilidade. Segundo as leis da natureza, se quisermos continuar a existir neste planeta como seres humanos,
impõe-se uma transformação total. Não se trata de escolher este ou aquele sistema sociopolítico, esta ou aquela organização. Trata-se, sim, de uma escolha entre um estado de consciência e outro, pois apenas um salto quântico da nossa consciência coletiva permitirá a reconstituição de um mundo inteiramente novo. Entender que estamos num ponto de bifurcação não só traz sentido a muitas das nossas dificuldades presentes, como também nos dá a certeza de que uma realidade totalmente nova pode estar prestes a surgir no nosso mundo. Não se trata de uma mera esperança ilusória, mas sim de uma possibilidade real, porque agora, no início deste século XXI, podemos ter acesso a um circuito de consciência completamente diferente. Um circuito que nada tem a ver com o circuito obsoleto anteriormente descrito e que é uma parte integrante de nós desde os tempos pré-históricos. Todas as tradições espirituais referiram este outro nível de consciência e ensinaram formas de o alcançar. Agora, mais do que nunca, temos a oportunidade de recorrer às mais recentes descobertas científicas para melhor entender, experienciar e integrar este novo circuito na nossa existência cotidiana. Podemos ter a certeza absoluta de que estamos às portas de um novo mundo, de paz, abundância e liberdade para todos. Um mundo radicalmente diferente do anterior, um sistema inteiramente novo. A ciência não é vaga a este respeito. Descreve e prova a sua absoluta possibilidade. Temos tudo o que é preciso para iniciar este tremendo salto. Como veremos na segunda parte deste livro, este salto quântico não é misterioso nem complicado. Está ao nosso alcance, ao alcance do nosso coração.